Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Inglês Descomplicado, o canal onde você aprende inglês de uma maneira muito simples. Hoje eu quero trazer esse texto em inglês aqui para você, mas não se preocupe se você não entender de início nada do que está escrito aqui ou se você entender algumas palavras. É, eu vou fragmentar esse texto por completo para você após a leitura e nós vamos aprender frase por frase desse texto. E não apenas isso. Eu vou escolher algumas palavras que são bastante usadas no idioma em inglês e através dessas palavras eu vou criar outras frases de exemplo para que você possa aí aumentar muito o seu vocabulário em inglês e sair dessa aula completa de inglês tendo aumentado muito aí o seu vocabulário. Então vamos lá. Giving up my seat on the bus. Aqui seria mais ou menos, eu vou dar somente o título. Seria algo como cedendo o assento dentro do ônibus, cedendo o assento no ônibus. Então vamos lá. One day, when I was on the bus, I saw a pregnant woman standing because there were no empty seats. I felt sorry for her. So I decided to do something nice. I stood up and offered my seat. She looked surprised and thanked me with a beautiful smile. I felt happy knowing that I could help someone. Então vamos dar continuidade aqui com esse texto em inglês. Talvez você tenha entendido algumas estruturas, algumas palavras, talvez você tenha entendido até o texto por completo, mas mesmo se você conseguiu entender aqui a estrutura do texto, fique comigo até o final, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito ainda extraído desse texto, extraído palavras desse texto, que serão criadas outras estruturas. Então vamos lá. Nós temos aqui a primeira parte do texto que diz assim: One day, when I was on the bus, um dia, quando eu estava no ônibus. Então, one day, when I was on the bus, um dia, quando eu estava no ônibus. Então, aqui, nós vamos pegar aqui essa palavrinha aqui, was, que faz parte do nosso verbo to be. I was, eu estava. Então, vamos pegar aqui a primeira estrutura. He was at home yesterday. Ele estava em casa ontem. Então, he was at home yesterday. Ele estava em casa ontem. A segunda estrutura aqui embaixo, nós vamos pegar a palavra bus, que significa ônibus, que tem aqui na estrutura do texto. I go to work by bus. I go to work by bus. Eu vou para o trabalho de ônibus. Então, I go to work by bus. Eu vou para o trabalho de ônibus. Então, aqui voltando para o texto. One day, when I was on the bus. Um dia, quando eu estava no ônibus, I saw a pregnant woman standing. Eu vi uma mulher grávida em pé. I saw a pregnant woman standing. Eu vi uma mulher grávida em pé. Então, esse standing aqui, nós vamos aprender o significado. E também essa palavrinha aqui, que é o verbo ver, mas no passado. I saw, eu vi. Se fosse no presente, ficaria I see, que significa eu vejo. Então, aqui, só é o passado. Então, a primeira estrutura aqui de exemplo é assim. I saw you at the park yesterday. Eu te vi no parque ontem. Então, I saw you, eu te vi. At the park, no parque. Yesterday, ontem. Então, eu te vi no parque ontem. I saw you at the park yesterday. A segunda estrutura de exemplo aqui, nós vamos usar aqui esse standing, só que aqui está um pouco diferente. O standing é em pé, que ela estava em pé. Aqui na segunda estrutura vai ficar assim: He stood up when the teacher called his name. Ele se levantou
quando a professora chamou seu nome. Então, aqui o stood up é se levantou. He stood up, ele se levantou. When the teacher, quando a professora, called his name, chamou seu nome. Então, aqui nós trabalhamos o verbo saw, que é o vi, I saw, eu vi. E o standing aqui no passado. Stood up, se levantou. Então, I saw a pregnant woman standing. Eu vi uma mulher grávida em pé. Because there were no empty seats. Porque não tinham mais lugares vazios. Because there were no empty seats. Porque não tinham mais lugares vazios. Então, aqui nós vamos pegar primeiro essa estrutura aqui. There were. There were, que é tinham ou haviam. É o verbo ter ou o verbo haver. Então, aqui no primeiro exemplo aqui, there were, haviam, 5 baby crying. 5 bebês chorando. Ou seja, tinham 5 bebês chorando. Haviam 5 bebês chorando. Então, a estruturação aqui, o there were, é apenas isso. É haviam ou tinham. There were 5 babies crying. Haviam 5 bebês chorando. Então, nós pegamos aqui a primeira. There were. Tinham ou haviam, ou até mesmo existiam. O segundo exemplo aqui, nós vamos pegar a palavra empty, que significa vazio. I drank all my coffee, and now my cup is empty. Eu bebi todo o meu café, e agora meu copo está vazio. I drank all my coffee, and now my cup is empty. Eu bebi todo o meu café, e agora meu copo está vazio. Então, empty é vazio. Because there were no empty seats. Porque não tinham mais lugares vazios. Então, esses seats aqui podem ser os lugares, são os assentos. Eu traduzi aqui como lugares, mas pode ser porque não tinham mais assentos vazios. Então, vamos dar continuidade aqui. I felt sorry for her, so I decided to do something nice. Eu senti compaixão dela, então decidi fazer algo bom. Então, esse felt sorry, I felt sorry, é no sentido de você sentir compaixão, você sentiu empatia. Eu senti compaixão dela. I felt sorry for her. Eu senti compaixão dela. So, I decided to do something nice. Então, decidi fazer algo bom. Então, aqui, eu decidi pegar essa estrutura, o sorry, I felt sorry, e trazer uma estruturazinha aqui mais simplificada. I am sorry. Eu sinto muito. Então, I am sorry. Eu sinto muito. E na segunda estrutura aqui, eu decidi pegar aqui o verbo to do, que nesse sentido aqui é fazer. So, então, I decided to do something nice. Eu decidi fazer, to do, fazer algo bom. To do something nice. Então, a segunda estrutura, eu coloquei assim, we did the dishes. Nós lavamos a louça. Então, aqui o did é o passado do verbo do. Nós lavamos a louça. We did the dishes. Nós lavamos a louça. Quando eles usam, quando eles vão falar lavar a louça, é do the dishes. É como se estivesse dizendo assim, fazer a louça. Mas não se preocupem com isso. Não se preocupem em entender por que eles usam o verbo fazer. Apenas use. We did the dishes. Nós lavamos a louça. We did the dishes. Nós lavamos a louça. Entenda o sentido da estrutura. Então, I felt sorry for her, so I decided to do something nice. I stood up and offered my seat.
Eu levantei e ofereci meu assento ou meu lugar também. I stood up and offered my seat. Eu levantei e ofereci meu assento. Então, aqui, mais uma vez, eu vou trazer o stand up. Esse stood up é levantei. Agora eu vou trazer aqui na forma do presente. We all had to stand up. Todos nós tivemos que nos levantar. We all had to stand up. Todos nós tivemos que nos levantar. Então, stand up aqui é levantar. A segunda estrutura aqui é o offered, usando essa palavra aqui. Offered my seat. Ofereci meu assento. Então, vamos aprender essa aqui. I offered him my help. Eu ofereci a ele minha ajuda. I offered him my help. Eu ofereci a ele minha ajuda. Então, mais duas estruturas aqui, mais duas frases em inglês, desse texto em inglês aqui completo para você, todo fragmentado. E vamos continuar aqui. I stood up and offered my seat. She looked surprised. Ela ficou surpresa. She looked surprised. Ela ficou surpresa. Eu trouxe aqui uma outra frase aqui, não dessa estrutura aqui, mas de acordo com o texto, porque a mulher está grávida. Então, eu peguei uma frase assim. She is pregnant. We need to help her. Ela está grávida. Precisamos ajudá-la. Perceba que a frase que eu criei aqui, ela ficou dentro do contexto da gravidez da mulher que está aqui no texto. She is pregnant. We need to help her. Ela está grávida. Precisamos ajudá-la. Então, a segunda estrutura aqui, eu peguei esse verbo aqui. Ela parecia surpresa ou ela ficou surpresa. Então, esse looked aqui está no sentido de parecer. Mas o sentido que eu trouxe aqui embaixo é no sentido de olhar. Look at me now. Olhe para mim agora. Look at me now. Olhe para mim agora. Então, mais duas estruturas aqui do texto. She looked surprised. Ela ficou surpresa. Então, vamos continuar aqui. And thanked me with a beautiful smile. E me agradeceu com um belo sorriso. And thanked me with a beautiful smile. E me agradeceu com um belo sorriso. Então, aqui eu vou usar a palavra thank, que é obrigado. Aqui está no passado. Thanked me. Me agradeceu. Thanks for helping me. Obrigado por me ajudar. Thanks for helping me. Obrigado por me ajudar. A segunda estrutura aqui, eu peguei essa segunda parte aqui, beautiful smile, e nós colocamos aqui, she has a beautiful smile. Ela tem um belo sorriso. She has a beautiful smile. Ela tem um belo sorriso. Então, mais duas estruturas aqui para você desse texto em inglês por completo. And thanked me with a beautiful smile. E me agradeceu com um belo sorriso. I felt happy knowing that I could help someone. Eu me senti feliz por ter ajudado alguém. I felt happy knowing that I could help someone. Eu me senti feliz por ter ajudado alguém. Então, eu coloquei aqui nessa primeira estrutura, essa palavrinha aqui, o that. O texto aqui ela vai dar o sentido de que, da palavra que. Eu me senti feliz sabendo que eu pude ajudar alguém. Eu me senti feliz por ter ajudado alguém. Só que o sentido desse that aqui vai ser um sentido bem diferente. The movie was not that good. O filme não foi tão bom, então vai ser o sentido de tão. The movie was not that good. O filme não foi tão bom. Então, esse that aqui tem outros significados, além da palavrinha que. The movie was not that good. O filme não foi tão bom.
A segunda estrutura aqui, eu peguei esse verbo modal aqui, o could. Could. He could be right. Ele poderia estar certo. Então, o sentido aqui do could é o poderia. He could be right. Ele poderia estar certo. Aqui, voltando para o texto, I felt happy knowing that I could help someone. Eu me senti feliz por ter ajudado alguém. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui de mais essa aula completa de inglês. Agora eu vou estar lendo aqui o texto mais uma vez por completo para você e agora eu tenho certeza que você vai entender todo o texto e tendo mais aí aprendido várias e várias frases em inglês dentro do contexto desse texto aqui em inglês. Então vamos lá. One day, when I was on the bus, I saw a pregnant woman standing because there were no empty seats. I felt sorry for her, so I decided to do something nice. I stood up and offered my seat. She looked surprised and thanked me with a beautiful smile. I felt happy knowing that I could help someone. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse texto em inglês, de mais essa aula completa. Se você gostou, deixe seu like. Se você for novo aqui no canal, já se inscreva. Se você quiser deixar algum comentário aqui embaixo, fique à vontade, porque eu estou sempre recebendo feedback de vocês e eu fico muito feliz em saber que vocês estão aprendendo. Então é isso, eu espero você no próximo vídeo.